Nós vamos falar sobre um assunto agora que nunca mais vai sair de pauta, que é a saúde global em tempos de pandemias, mudanças climáticas e instabilidades políticas. Olha que nós estamos começando esse CONAP junto com todas as movimentações lá do Egito, da COP27. Hein? Então, aqui nós vamos agora apresentar um conteúdo de uma palestra extraída do livro, que está aqui na minha mão, um livro homônimo, que o membro da House of Lords no Reino Unido, Sir Nigel Crisp, escreveu. Está aqui para nos contar. Sim, junto com ele, eu convido para moderar o painel a Marta Oliveira, CEO e fundadora da Laços Saúde. Aliás, se você preferir tradução simultânea, na nossa plataforma tem, tá? Ao entrar na área da plenária, aqui na plataforma, você vai encontrar um ícone que lhe permite escolher em que língua você vai ouvir as palestras dos nossos convidados internacionais. E antes que eu me esqueça, também há um ícone chamado Perguntas, logo abaixo da tela de transmissão. As perguntas para os palestrantes devem ser enviadas por este link. Combinado? Então, vamos em frente. Aqui na tela, então, do CONAP 2022, welcome, Sir Nigel, e também Marta. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui em mais um CONAP. Queria agradecer demais aí o convite da ANAP. Eu me sinto anapiana para sempre, então fazer parte desse movimento, desse congresso, que é um dos principais do nosso país, é muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz, principalmente por estar aqui junto do Nádia. Eu já tive a oportunidade de falar para ele aqui antes da mesa, eu sou super fã dele, super fã. Eu acho que é uma pessoa que consegue hoje trazer para a gente insights necessários sobre o presente, sobre o futuro, né? Refletindo de uma forma muito concreta. Então, a gente já viu aí um dos livros dele, vou mostrar um outro que eu sou apaixonada. Então, quem não viu, quem não leu, quem não teve oportunidade ainda de ter os livros, por favor, é super necessário para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar aqui de saúde mais do que de doença. Doença também, mas a gente precisa focar em saúde, né, Nádia? Mudanças globais que a gente ignora tanto, né, e que tem tudo a ver aí com o nosso ambiente de saúde, valorização profissional, nova organização e novos modelos de organização desses profissionais. E tem uma frase do Nigel que é como evoluir e se adaptar cada vez mais rápido para lidar com as mudanças que já são necessárias no século XXI. Então, ele traz essa coisa da urgência e de quanto cada vez essas mudanças vão ser mais e mais rápidas e mais necessárias. E a gente aqui no Brasil, às vezes, demora um pouquinho para perceber que a gente precisa estar ali ligado, percebendo o que é necessário e principalmente fazendo as mudanças, né? E aí, às vezes, a mudança chega e a gente se choca por uma coisa que não deveria, porque já estava aí aparecendo para a gente há muito tempo, né? Então, quero muito te ouvir aqui, Nigel. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo. O Nigel vai fazer uma apresentação, gente, depois a gente vai responder, aí vai ter um tempo para perguntas. Então, por favor, podem já ir encaminhando a pergunta de vocês, que vai chegar aqui para mim, e a gente faz então as perguntas, tá bom? Obrigada, Nigel, com você. A gente já apresentou, né? De alguma forma, o Nigel, vou só ler novamente aí toda a biografia dele, né? Então, ele é membro da House of Lords, ex-diretor executivo do NHS e ex-secretário de Saúde do Reino Unido. E aí tem todos esses livros aí publicados, apaixonantes. Obrigada, Nigel. Nigel, we can't hear you. Can you turn on your phone?
Vocês conseguem ouvi-lo bem? Espero que todos poderão me ouvir. Mas ele desejou bom dia e ele agradece a oportunidade de falar em inglês. Claro que é um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Eu gostaria muito de estar presencialmente nesse país maravilhoso, mas realmente esse é um momento de mudança global muito grande. E também, claro, no Brasil. E realmente o timing é perfeito para falar sobre esse assunto, já que houve eleições no Brasil. Vocês já ouviram aí, claro, do NHS, o Sistema de Saúde Único do Reino Unido, e eu também sou um membro do House of Lords. Não sou um político, eu sou uma pessoa independente ali do Congresso do Reino Unido. E também gostaria de dizer que eu acabei de, infelizmente, testar positivo para o Covid, e vocês vão notar, talvez aqui, pelo tom da minha voz, ou talvez pela clareza dos meus pensamentos, já peço desculpas de antemão porque eu estou com Covid. Mas vamos dar prosseguimento aqui à nossa apresentação. Então, vocês podem ver aqui os tópicos principais que nós vamos falar, que é essa aprendizagem mútua e co-desenvolvimento, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? O segundo ponto é reconhecer que tem uma demanda muito grande por mudança na área de saúde. Ou seja, precisamos trabalhar com a solidariedade global, precisamos trabalhar com todas as desigualdades na nossa sociedade e no nosso mundo, e também precisamos ter uma abordagem ecológica para a saúde, que é algo muito útil, na minha opinião, e já foi dito também durante a COP 2027, que está acontecendo, está prestes a acontecer no Egito. E o último ponto é criar a saúde, né? Ou seja, gerar saúde, não simplesmente lidar com as doenças, e também trabalhar com esses papéis que estão em constante mudanças com relação aos profissionais de saúde. Primeiramente, o primeiro tópico é com relação a essa aprendizagem mútua. Eu gostaria de salientar, e depois vou apresentar alguns exemplos, com relação como que países que têm alta renda e poderosos podem aprender com os países que têm baixa renda. Ou seja, os profissionais, essa elite de qualquer país também podem aprender muito com essas comunidades mais pobres. E aí precisamos combinar essas aprendizagens com todos os países e várias partes das nossas comunidades para trazer realmente esse progresso sustentável e também real. Geralmente a gente pensa que a gente só consegue aprender com os poderosos, né? Japão, Estados Unidos, Europa, mas eu discordo. Podemos sim aprender muito uns com os outros. Todo mundo tem algo para aprender e todo mundo tem algo para ensinar. Então eu acredito muito nessa abordagem. O próximo ponto, o tópico, é essa demanda por mudança. Com certeza a Covid mudou o mundo de várias formas. A gente precisa repensar com relação à nossa solidariedade global. Eu acredito que há 10, 15 anos atrás a gente estava pensando que as pessoas estavam aí juntas, tentando mudar a saúde, trabalhando com as metas de desenvolvimento sustentável, mas acredito que a pandemia trouxe, de certa forma, uma divisão. A gente precisa repensar o que seria essa solidariedade global, ou seja, focar nas pessoas ao invés de focar nos governos, principalmente com esses conflitos enormes que acontecem em diversos governos no mundo inteiro. Precisamos, então, trabalhar com essa questão de lidar com a desigualdade e o preconceito tomando ação. Também gostaria de falar dessa abordagem ecológica que é muito nova com relação à saúde. Precisamos trabalhar com as políticas para que possamos compreender que a saúde dos indivíduos está conectada também com a saúde da sua comunidade e também da sociedade como um todo e, claro, finalmente, a saúde do planeta. Por isso que estou falando dessa abordagem ecológica que envolve tudo isso. E o terceiro tópico muito importante é criar a saúde. Como que fazemos isso? Ou seja, podemos promover as causas da saúde junto, claro, com a questão do cuidado com a saúde. Muitas pessoas trabalham com isso e a prevenção de doenças, mas precisamos entender também sobre as causas que podem gerar da saúde, né? Ou seja, uma abordagem diferenciada. Precisamos repensar
e mudar a forma como a gente pensa. O que que eu quero dizer com relação a criar saúde, ou seja, criar as condições para que as pessoas permaneçam saudáveis e estejam saudáveis. Claro que acredito que os profissionais de saúde do futuro precisam ser esses agentes de mudança que vão compartilhar esse conhecimento, ou seja, informando o público, facilitando o acesso às comunidades, são funcionários ali na escola, também nos setores público e privado, em todas as atividades da área de saúde. Algumas pessoas já exercem esse papel, mas para muitos não é ainda uma realidade. Gostaria de falar o que está acontecendo no mundo nesse momento. E a verdade é que todos nós estamos passando por apuros. Todo mundo tem problema. Nos países de baixa renda tem mais doenças, tem mais pobreza, menos recursos. As pessoas se sentem sem poder com relação às relações internacionais e também o comércio internacional. Eles só participam em 3% desse comércio internacional. Os nossos sistemas são muito fracos, eles não conseguem entregar de fato. Quando você olha países, por exemplo, como o Reino Unido, Estados Unidos, temos uma alta renda e temos aí as necessidades também do século XX, ou seja, custos altos, elevadíssimos. Esses incentivos promovem aí esse status quo da hierarquia. Esse sistema é muito forte e fica ali no meio do caminho atrapalhando. E vocês sabem aqui, mais do que eu, que se uma pessoa mais idosa, que tem mais de um problema de saúde, por exemplo, Alzheimer e outra questão cardíaca, existem diferentes direções, precisam visitar diferentes médicos. Então, o sistema não tem uma visão mais ampla da saúde e eles não adotam essa visão holística. A gente faz isso porque o sistema está aí, faz com que a gente haja dessa forma, é assim que funciona. Então a gente trabalha para o sistema e não foca nas necessidades das pessoas de fato. E as pessoas sabem disso. Se você vê o que elas têm a dizer aí no mundo inteiro, em uns países tanto de baixa renda quanto de maior renda, peço desculpa, né, que é um pouquinho da minha tosse da Covid, mas aqui é um homem na Gana falando que um garoto morreu, infelizmente, de sarampo, e ele poderia ser curado no hospital, mas os pais não tinham dinheiro. E o pai não morreu, claro, o garoto não morreu de fato de sarampo, morreu porque não tinha dinheiro para se tratar. Isso foi um homem em Gana. Já uma senhora no Reino Unido falou, as coisas poderiam ter ido melhor se as pessoas tivessem me ouvido. E ela tentava aí diferentes tratamentos e ninguém estava escutando o que ela tinha a dizer, não estava escutando a necessidade dela. Se as pessoas tivessem escutado o que ela tinha para dizer, o tratamento teria sido muito mais eficaz. E também, olha só o que esses profissionais falaram. Eu falei com esse doutor aí, esse médico na Uganda, e como que funciona esse trabalho internacional, e ele sabe o que precisa fazer. E a gente pode auxiliar esse pessoal. E geralmente o que a gente faz é o seguinte, a gente fala para eles o que eles têm que dizer, seja aí esses profissionais aí do Reino Unido ou de outro lugar, dos Estados Unidos, chega lá na África e fala, olha, vocês têm que fazer sim para resolver seus problemas, ao invés de escutar as soluções. E as pessoas estão dizendo, olha, a gente já sabe o que precisa fazer, a gente conhece a nossa realidade, a gente só precisa da ajuda de vocês. Outro ponto muito interessante, vou falar daqui a pouco, é um visitante de saúde trabalhando na área de Cornwall, ali no Reino Unido. As comunidades também sabem como se curarem. Então não é os profissionais que vão chegar lá e vão resolver o problema, não, as pessoas também sabem, pessoas têm bom senso, elas sabem o que elas precisam para permanecerem saudáveis. Então, temos que dar o apoio ao invés de impor ali a nossa vontade, a nossa visão do problema. O que podemos aprender, então, desses países de renda mais baixa? É claro que temos uma lista aqui, o Brasil está ali só porque eu vou apresentar um detalhe com relação a isso mais tarde. E eu gostaria de começar com a cidade de Bangladesh, que é essa organização chamada BRAC, que é uma organização de saúde lá, que foi definida em 1974.
quando o Bangladesh estava ali, mas o Paquistão se distanciou do Bangladesh, na verdade, se tornaram esses dois países, e eles ajudavam ali as pessoas mais pobres desse país. E o que eles fizeram desde o início foi reconhecer que as pessoas que precisavam ser trabalhadas, ou trabalhar com eles, são as mulheres. E é importante empoderar as mulheres. Foi assim que eles começaram o trabalho. E começaram a trabalhar com aulas de empoderamento feminino em Bangladesh. E começaram a trabalhar com elas para que elas pudessem cuidar ali dos seus filhos de uma melhor forma. E claro, quando você está aí trabalhando com serviço de saúde, a saúde tem um impacto na sua educação e também na sua receita. Então eles criaram escolas também e financiamentos de microcrédito para poder passar esses empréstimos para mulheres, para que elas possam começar os seus próprios negócios e aprender as habilidades necessárias. E aí eles perceberam que as pessoas precisavam vender, né, esses bens. Então, eles estabeleceram e fizeram umas lojas para eles venderem os produtos. É uma história incrível de 40 anos de organização que é da área de saúde, mas veja bem, está fornecendo muito mais do que um serviço de saúde. Eles conectaram a questão de saúde com a educação, com a geração de empregos e com a comercialização. Um exemplo bem diferente da Índia também é de um lugar que vocês já conheçam, é uma organização que trabalha com cataracts e também outros tipos de doenças, e eles receberam aí essas tecnologias de ponta dos Estados Unidos, de outros lugares, e suas metodologias, e eles trabalharam com a estrutura e uma abordagem muito de alta tecnologia para trabalhar com problemas de olho, ou seja, a saúde dos olhos. E aí, o segundo ponto aqui, são dois exemplos de grupos de comunidades não tão ricas assim, dentro de um país rico. Por exemplo, esse centro de nascimento em Toronto. Claro que Toronto é um país muito rico, mas tem muitos povos originários lá, indígenas, que eles são as pessoas mais pobres e não recebiam a atenção necessária e não tinham as suas necessidades atendidas. Assim, eles se juntaram e criaram esse centro, né, de parto para essa população, entenderam aí o comportamento dessa comunidade, tinha um espaço dedicado para cerimônias religiosas desses povos, e eles entenderam o que significa, né, para esses povos originários o parto, o nascimento, e conseguiram incorporar isso dentro desse centro de parto focado nas necessidades dos povos indígenas. E também observamos que o sistema ali foi criado em volta da necessidade dos povos originários, não imposto sobre eles. E isso também recebeu muita atenção. Também temos uma organização chamada North Central Sense Healthcare, no Alasca, que é organizada pelos locais. E aí, claro que da mesma forma, eles trabalham com as ideias dessa comunidade, com a medicina local também desse povo. E é muito interessante a forma como eles trabalharam, que é engajar a comunidade, a sociedade na saúde, de forma que a gente não faz nesse modelo industrializado na maioria dos países ocidentais. Então a gente pode aprender muito com essa abordagem de levar em consideração aí todos esses povos originários e os seus costumes. E outro exemplo também, temos aí os trabalhadores da área de saúde e como eles abordam todos esses temas. Mas o ponto interessante é que os seus profissionais de saúde aí no Brasil têm os médicos, são um modelo que é parecido, por exemplo, com o que trabalha aqui no Reino Unido, em Westminster, que estão trabalhando utilizando a metodologia do Brasil na descrição dos cargos, e eles estão visitando também os lares das pessoas, conversando com as pessoas para ter uma
visão mais ampla, claro, ligando com esses serviços, entendendo outros aspectos. E, claro, é interessante que eles também receberam a mentoria dos funcionários de saúde brasileiros. Então, a gente está aprendendo com o Brasil nessa questão. Isso aconteceu porque tinha um médico britânico que foi visitar o Brasil e viu esse trabalho incrível que estava acontecendo no Brasil e decidiu trazer aqui para a nossa realidade. E eu vou ver essa ideia, claro, nos próximos anos espalhando, eu tenho certeza disso. E é um modelo bem sucedido e mais pessoas estão adotando isso. E acredito que precisamos estar na linha de frente nessa abordagem. E eu peço desculpas pela minha pronúncia, mas ele também falou dessa abordagem aqui de técnicos de cirurgia em Moçambique, que foi quando os portugueses saíram de Moçambique. O Pascoal Macumbi, um jovem médico, percebeu que ele estava ali por conta do sistema de saúde, se tornou o ministro e ele recebeu treinamento para ser médico também e também enfermeiro quando ele estava ali no exílio. Quando ele voltou, ele viu que tinha poucos médicos em Moçambique, porque a maioria eram médicos portugueses quando estava sendo colonizado, mas após a colonização acabou que não tinha muitos médicos. Então o que ele fez foi reconhecer que era importante. Para ele, o ponto principal era a questão das mulheres estarem seguras nas áreas rurais, receberem esse apoio médico nessas áreas. Ou seja, tinham enfermeiras que foram capazes de receber mais treinamento e fazer alguns procedimentos na área de cesáreas e outras questões. E é o que acontece até hoje. O que é mais interessante é que já foi estudado em grande quantidade de detalhes por vários pesquisadores e temos algumas publicações, por exemplo, no Jornal de Obstetrícia britânico, mostrando como esses técnicos e esses enfermeiras que receberam esse treinamento conseguem fazer essa cirurgia dentro desse ambiente e também compreendem a cultura local e tendem a ficar na área, enquanto que os médicos que vêm de outro lugar talvez vão para outros lugares e até outros países, né? Então é desafiador ver isso, as pessoas fazendo algo bem diferente do que a gente estava fazendo no Reino Unido ou do que as pessoas estão falando em outros países mais ricos, quebrando essas barreiras aí com relação ao que as profissões devem ou não devem fazer. Então, quais são os aprendizados aqui desses países de baixa renda? A primeira coisa, quebrar essas barreiras entre a saúde, a educação e o trabalho. Veja como é que tudo está interligado. Olha aquele exemplo do BRAC lá em Bangladesh, né? O que eles fizeram construindo escolas e oferecendo trabalho para as mulheres e a educação de empoderamento feminino, né? E todos os exemplos que eu mostrei aqui é uma mistura, talvez, uma combinação de empresas e comunidades, o setor de saúde. Veja que é um misto, né, do setor público, empresas sociais e tem muito esse trabalho também entre as comunidades e as famílias. E podemos ver a conexão que acontece e se estabelece entre tudo isso. Um exemplo de Moçambique, por exemplo, que é o treinamento para o trabalho e não uma profissão, ou seja, os professores têm que se capacitar e pensar no mundo de diferentes formas, aprender com esses diferentes modelos, como por exemplo, isso tem acontecido em outros países, a gente pode também adotar aqui no nosso país. Também podemos aprender dentro das nossas comunidades de baixa renda, dentro dos países ricos, como por exemplo no Reino Unido. Olha só, 3 exemplos interessantes no Reino Unido. Por exemplo, nesse lugar chamado Falmouth, e nesse lugar que é um conjunto habitacional de Penmaris, que é uma área muito pobre, muita tensão, tem muito crime, tráfico de drogas, e os profissionais que trabalham lá trabalham com as escolas, com os policiais, eles estão desesperados com relação a essa comunidade lá no Reino Unido, que é bem pobre. E as pessoas então decidiram se
Reuni, acredito que 5 agentes ou profissionais de saúde e que estavam trabalhando com mulheres grávidas. Também tinha um policial também, um outro da escola. Essas pessoas se uniram com 5 pessoas bem preocupadas. E para resumir, eles trabalharam juntos para poder entender o que poderia ser feito para melhorar esse conjunto habitacional. E eles escutaram o que as pessoas tinham a dizer, o que era necessário. Eles não pensaram no plano que iria funcionar e iriam aplicar ou adotar esse plano. Olha, somos da saúde, vamos fazer isso aqui, a gente é da educação, vamos fazer isso, a polícia vai fazer isso. Não. Eles vão trabalhar conjuntamente entre si e com as pessoas. E o resultado é que em cerca de 3 anos, houve uma melhoria muito grande nessa região em diferentes setores, não só na área de saúde, mas também os resultados educacionais das crianças. Houve menos mulheres com depressão perinatal, e aí, como resultado, os garotos, né, que estavam nascendo, as crianças, estavam indo melhor nas escolas, a criminalidade diminuiu e também a melhoria foi enorme em várias áreas das vidas das pessoas. E aí eles definiram essa agenda, né, de ações junto com a comunidade. Temos também um exemplo no norte do Reino Unido. O Falmouth está na região do sul, né, e esse outro lugar, Salford, está no norte. E uma enfermeira estava trabalhando junto com a comunidade para tentar melhorar a saúde daquela comunidade. E ela percebeu que os ativos principais daquela comunidade eram que havia muitos homens desempregados. Geralmente isso é um problema na comunidade, eles ficam ali sem fazer nada e acabam optando, né, por beber ou usar drogas. E ela começou a trabalhar com essa população masculina e começaram a trabalhar com ações com as crianças e dar uma função para eles. E resultado é que eles começaram a receber ofertas de trabalho, porque eles foram capacitados de alguma forma. E foi um desenvolvimento bem curioso. Ou seja, uma enfermeira que teve esse insight, essa sacada muito boa, trabalhando com os homens desempregados e eles ajudando a comunidade e, no final, eles estavam empregados, ou seja, ninguém observou essa oportunidade. Um outro exemplo é um médico de família que está trabalhando ali no atendimento primário, numa área não muito longe de Londres, desculpa, em Hawley, e ela também conectou com todas as organizações que existiam naquela comunidade que estavam fazendo coisas. Talvez as pessoas vão trabalhar com jardins, ou pessoas estavam trabalhando com pessoas com deficiência, mas todos estão gerando alguma qualidade, né? Alguma questão de saúde para as pessoas e gerando essa qualidade de vida. Ou seja, eles estão criando essas coisas dentro dessa comunidade, em Hawley. Então não é algo que você dá para fazer num hospital, ou talvez um médico de família não vai ter todo esse alcance. Você consegue só fazer isso trabalhando com pessoas de diferentes áreas, conjuntamente nessa comunidade. A forma como a gente precisa pensar com relação ao futuro. Todas essas pessoas começaram a trabalhar com relacionamentos, não em sistemas. Tem um problema, vamos trabalhar com o sistema para resolver. Não, são pessoas que se juntaram e falaram como é que a gente vai conseguir construir tudo isso juntos, esses relacionamentos, o policial junto com a enfermeira e tudo mais. E claro que os sistemas são necessários, mas na verdade os relacionamentos estão acima dos sistemas. Muitas pessoas na área de saúde vão reconhecer que eles conseguem fazer as coisas, embora não seja necessário o sistema. Então o relacionamento deve estar no centro e não os sistemas. Mas temos aí essa questão de propósito, de visão. Eles sabem aonde querem chegar. Não é uma coisa que é baseada no planejamento. Geralmente a gente fica muito focado no plano e a gente não pode mudar o plano, a gente define o plano e segue o plano e é ele que conduz, mas no caso aqui é o propósito, é a visão. É sempre assim. Também eles trabalham muito com a saúde física e mental. Às vezes são pessoas que estavam ali deprimidas ou com problemas de bebida, vários problemas. Então é sempre a questão física e mental. Por que a gente separa, então, a mente do corpo? Por que a gente faz isso, né? Outro ponto importante é que a gente aprende ao fazer.
Claro que existem coisas que a gente precisa fazer de acordo com os protocolos, mas quando você está nesse mundo e tentando mudar a questão da saúde, precisamos pensar como é que a gente trabalha com as pessoas, os relacionamentos, como é que a gente pode aprender ao fazer. Principalmente, eh, o foco aqui era que as pessoas estavam também assumindo o controle da situação. Esse é o último ponto que é muito importante. Eles estavam assumindo aí o controle de suas próprias vidas, de sua própria saúde. A segunda área que eu gostaria de cobrir aqui acho que tem muita coisa que a gente pode aprender junto com essas comunidades de baixa renda e países de baixa renda, mas eu acredito que podemos focar em 4 níveis. Já mencionei isso mais cedo, mas é a saúde do indivíduo, a saúde da comunidade em sua volta, a saúde da sociedade como um todo e também a saúde do planeta. Eu já tinha falado dessa visão, né, ecológica. Eu acho que com esse novo governo aí no Brasil, espero que teremos uma nova abordagem à saúde. Se a saúde melhorar aí no Brasil, vai acontecer apenas se atuar nesses 4 níveis. E vamos focar aqui no primeiro nível individual, que é esse primeiro slide, e no futuro, eu acho que é bom senso, veremos aí mais serviços comunitários, primários, mais serviços acontecendo fora do hospital, serviços locais também com bom acesso a especialistas. Claro que vamos trabalhar localmente, mas vamos também utilizar a especialidade do hospital se for necessário também. Também essa mudança do papel dos profissionais de saúde, ou seja, como eu já falado antes, devem ser agentes de mudança, não é só o trabalho clínico, mas também apoiar outros profissionais para criar as condições para que as pessoas possam ser mais saudáveis. E é claro, tudo isso vai fazer muita diferença se nós trabalhamos com a ciência e a tecnologia. Já trabalhamos aqui com uma projeção sobre qual seria o trabalho daqui a 20 anos desses profissionais. Olha só as atividades que vão mudar dramaticamente nos próximos anos. Isso vai acontecer de várias formas em diferentes lugares. Então, precisamos aí só ver, né, como que a gente trabalhava 30 anos atrás. Olha quantas mudanças aconteceram nos últimos 30 anos e assim outras mudanças vão acontecer daqui a 20 anos. Então, muitas ações que devem acontecer nesse nível individual, mas também no nível da comunidade. Não estou falando só da comunidade física, mas onde você pertence, ou seja, os espaços de convívio, o planejamento, as estruturas que estão ali no seu bairro, né, no seu local onde você mora. E também eu tenho falado muito com o parlamento britânico que algumas lares devem promover saúde, segurança e bem-estar. Deve haver lugares, né, que devem ser a fundação da nossa saúde. Então, o nosso lar deve ser também um local de saúde e o ambiente também. Não pode haver uma área aí com muitos problemas, né, de saneamento e tudo mais. E claro que é importante acesso à natureza. Se você pensar aí na comunidade, no bairro que você mora, o que acontece quando você tem esse acesso à natureza, né? Quando uma escola tem aí uma área verde, um bairro tem uma área verde, não é só com relação a como a gente sente, mas tem evidências médicas, sim, que provam a importância do nosso relacionamento, do nosso bem-estar e o acesso à natureza. Não é só... na verdade, o isolamento social é muito ruim e muda também como que o nosso cérebro se comporta e pode lidar até a questões de Alzheimer. Então, é muito importante trabalhar em todos esses aspectos da comunidade para gerar essas condições para que as pessoas possam ser mais saudáveis. Depois temos aí o nível da sociedade. E agora vamos entrar na área de política também e os argumentos que acredito que vocês já estão aí trabalhando aí no seu país. Oportunidades e desigualdades, também tornar a educação e treinamento, a capacitação acessível para todos, um lugar onde deve haver aí emprego e geração de negócios e dar para as pessoas o que elas precisam para que elas possam operar, né, completamente nessa sociedade, lares saudáveis também, construções e a alimentação e a agricultura. Isso é no nível da sociedade. A gente viu isso muito forte acontecendo durante a pandemia de Covid.
E as pessoas que eram mais pobres, que estavam em situação mais de desvantagem, foram afetadas mais pela Covid. Já os mais ricos, eles poderiam, né, fazer compras online, receber as coisas ali no conforto de suas casas. Enquanto isso, as pessoas mais pobres acabaram sendo mais afetadas com a pandemia. Então, acredito que esses são as quatro grandes coisas que a gente deve focar para planejar a saúde. E eu uso esses argumentos aí aqui dentro do governo britânico, dentro do parlamento britânico, para convencer também todos os deputados e senadores a pensarem. Então vamos falar agora sobre o último ponto. Acho que eu perdi o último nível aqui, que é o nível do planeta, né? 4 pontos. Então, a gente precisa pensar na economia circular, na saúde planetária, os impactos, né, de emissão de carbono e recursos. A gente precisa pensar tudo isso. Agora eu vou então passar e é o último ponto que eu gostaria de falar, que é o papel dos profissionais nessa mudança da forma como eles trabalham. Então vamos pensar que daqui a 15 a 20 anos, olha só, tem uma crise enorme acontecendo nos nossos sistemas, nas áreas de saúde e várias mudanças que ainda vão acontecer. Então, será que dá para prever tudo isso? Com certeza vai ter um impacto muito grande na ciência e tecnologia. Também tem muito medo com relação ao profissionalismo. Alguns médicos, e eu falei já em diferentes lugares, já falamos aí de pessoas no Peru, no Brasil, no México, e profissionais aí na América Latina. Dessa vez a gente não falou com o Brasil, mas as pessoas do mundo inteiro compartilham os seus anseios e medos com relação à inteligência artificial, os protocolos, os sistemas que vão tirar as oportunidades de emprego. Só um minuto, acho que eu me perdi aqui no meu slide. Que vão retirar esse aspecto do profissionalismo. E as pessoas vão dizer, olha, a gente está muito frustrado, as máquinas podem tomar o nosso trabalho. Então, qual seria esse profissional? O que esses profissionais vão fazer no futuro, de fato? Claro que vocês têm essas habilidades clínicas e vão usar essa inteligência aí artificial e a tecnologia, mas além disso, eu acredito que tem outras coisas que novamente deve haver mais espaço para a compaixão, para os relacionamentos. Vai ter mais tempo para os médicos e profissionais focarem nisso e influenciar as pessoas e a sociedade num bom sentido. E eu acredito que isso tem que acontecer, a mudança dentro da cabeça dos profissionais de saúde. A mudança mais importante seria essa. Isso significa que os médicos, enfermeiros, todos, será que eles têm uma visão de saúde que vai além da questão médica ou a questão da biomédica? Vocês estão vendo a questão do ambiente biosocial, como é que a saúde se dá de forma holística e tudo mais, né? E vemos que isso é algo muito importante de fato. Aqui é o título, na verdade, do livro que vocês podem aí acessar com relação ao parlamento britânico, e o título é Futuros Prováveis e Possibilidades Radicais. Ou seja, quais são as coisas que irão acontecer, quais são as possibilidades radicais. E a gente pensou tudo nisso e vemos aí a realidade total. A gente comparou com a realidade atual. Ou seja, vai ter uma escassez crônica também de profissionais, exaustão, ou seja, vários silos. Precisaremos de mais de 100 milhões de profissionais de saúde também. Foi uma pandemia também que gerou um burnout, né? Uma exaustão para todos os profissionais de saúde. As pessoas estão preocupadas, estão com burnout mesmo, exaustas, né? E também, como eu falei aqui, a forma de trabalho em silos. Também temos aí todos esses drivers globais de mudança, né? Esses impulsionadores globais para mudança também. E também várias mudanças na área de saúde, tecnologia e também fatores externos
que podem impactar, como por exemplo guerras, mudanças climáticas, pandemias, ou seja, várias mudanças. E nesse contexto que as pessoas estão falando sobre futuros prováveis. O que que nós profissionais iremos fazer? Coisas óbvias. Em 5, 60, 50, 60 anos, vai ter realmente um processo que vai mesclar um ambiente de trabalho virtual e presencial, vai ter essa cocriação com os pacientes, vai focar mais na saúde pública e também na saúde mental, vai trabalhar mais com as comunidades, com os lares das pessoas, muito trabalho em equipe, vão trabalhar melhores se trabalharmos juntos, também um modelo de trabalho mais flexível também, como eu disse antes, vamos trabalhar com essa noção que além de fazer o seu trabalho, vocês também vão ter essa função de serem agentes de mudança, seja na sua comunidade, seja no hospital, enfim, trabalhar com as pessoas para que elas possam melhorar suas saúdes e também ser esses curadores do conhecimento. E outra questão é que as pessoas que ah, têm diferentes verdades e elas são opcionais, tá? Isso está acontecendo muito no mundo, mas na verdade as pessoas que você vai acessar para colher o melhor eh, opção na sua saúde vai ser as pessoas que você confia, que você acredita que tem realmente essa verdade. Então, vocês vão ser curadores da saúde nesse sentido, vão filtrar aí a informação e vão conseguir oferecer as melhores opções para as pessoas. E também tem algumas possibilidades mais radicais também, né? Muita discussão sobre equipes auto-organizadas, há muita frustração também, as pessoas trabalhando com esse tipo de instituições muito grandes, às vezes é difícil. Às vezes você vê que há umas organizações que se ajeitam muito bem quando são auto-organizadas, trabalhando em grupos, trabalhando em equipes, pessoas que trabalham com a comunidade. E que são parte também, não só da instituição, mas também podem trocar com a comunidade, né? Mudar as formas de recrutamento, definitivamente a América Latina tem muitas faculdades, faculdades muito boas, e recrutar estudantes, recrutar alunos de outras partes do mundo, de outros países, que podem perfeitamente gerar uma troca diferente, né? Profissionais do mundo da saúde, do cuidado da saúde, que venham da farmácia, que venham da biologia, enfim, que podem definitivamente ir fazendo uma equipe, construindo uma equipe, que podem ser recrutados. No Reino Unido, nós temos muitos exemplos de pessoas de comunidades que vão procurando novas formas de se organizar, basicamente por esse tipo de recrutamento. Redesenhar, né, o cuidado comunitário, o cuidado primário, ter parcerias globais também para poder aumentar o alcance, né, o escopo. Onde que esse tipo de mudança pode acontecer? Definitivamente, nós temos que entender que existem agentes de mudança e existem curadores do conhecimento. E definitivamente a ideia é essa, ir influenciando, ir moldando, ir guiando, apoiando, fazendo mudanças importantes no mindset e, logicamente, na educação, né? E, bom, se vocês quiserem uma cópia do livro, eu deixo aí o site, que tem um código FLE22. Usando esse código, vocês têm 20% de desconto. Muito obrigado pelo tempo e espero que tenham algumas perguntas para mim. Obrigado. Nigel, maravilhoso. Tem muitas perguntas, muitas. Eu vou ter que selecionar algumas aqui para fazer para você. Eu fiz aqui, tentei juntar algumas para a gente poder ganhar tempo. Então, aí resgatando um pouquinho do que foi falado, né? A coisa da hierarquia, da burocracia, o quanto isso bate, né, de frente aí com a necessidade da nossa visão holística na saúde, né? Eu botei uma frase aqui que o pessoal está debatendo muito, Nádia, nas perguntas, a mudança mais importante é na cabeça dos profissionais, né? Sair do biomédico para o biosocial. Então, como é que a gente entende que o social
está totalmente ligado, né, dentro da saúde, que a gente precisa cuidar disso tudo junto, né? Você falou aí do autocuidado, da necessidade da gente rever aí a forma de capacitação, aprender com boas práticas, times auto-organizados. Depois, se der tempo, a gente vai fazer uma pergunta sobre isso também, mas a primeira pergunta que aparece de diversas formas aqui é que o Turning the World Upside Down, né, virando o mundo aí de cabeça para baixo, a primeira pergunta é: aprendemos com a pandemia? O que que a gente aprendeu e o que que a gente não aprendeu, na sua opinião, Nádia? Você é a primeira pergunta. Ah, é. Excelente. Olha, eu acho que a gente aprendeu sim algumas coisas da pandemia. No meu país, e eu acho que isso pode aplicar para outros países. Eu acho que tem duas grandes, três coisas, vai, três coisas. A primeira coisa é que a desigualdade é definitivamente um problema muito sério. Onde você mora, com que recursos você enfrenta uma pandemia, isso faz toda a diferença, né? Então, a gente viu que a desigualdade é um problema sério. Pessoas de minorias, pessoas que estão em minorias racializadas, elas enfrentaram a pandemia de uma forma totalmente diferente. Eu acho que no meu país isso ficou muito claro, acho que em outros países também. Uma segunda coisa é que há exemplos também maravilhosos que eu vi por aí. Claro, eu não sou um médico, não estou no dia a dia do hospital, mas as pessoas derrubaram barreiras tradicionais de acesso. Gente que trabalhava no setor público se juntou com gente que trabalhava no setor privado, gente que trabalhava na saúde se juntou com tecnologias. Enfim, eu sinto que a ideia era proteger as pessoas, salvar as pessoas, e muitas pessoas começaram a trabalhar numa fluidez, eu vou dizer assim, derrubando muros, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, a questão dos espaços, né, dos hospitais, pessoas que trabalhavam com arquitetura foram responsáveis por salvar vidas também. Eu acho que isso foi maravilhoso. Eu acho que aprendemos muito com a tecnologia também, né? Julia Frank, não sei se vocês conhecem, presidente da Universidade de Miami, mas também administra alguns elementos, por exemplo, da clínica de Harvard, amigo pessoal, falou uma coisa que me deixou pensando, assim, que eu fiquei considerando. Se educação é uma parte de informação, aprender os detalhes das coisas, né? Essa parte formadora é importante, mas a transformação, né? Ela ocorre no ambiente social. A formação ocorre na faculdade, né? Acho que isso é muito importante, acho que isso vale a pena ser dito. E acho que dá para aprender de outras profissões, de outras práticas. Acho que tem mudanças enormes na forma como a gente educa enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, né? E tem outros elementos, evidentemente, que a gente entendeu que não ter vacinas em quantidade suficiente, como as cadeias de abastecimento, elas são desiguais. Acho que a desigualdade é talvez o grande bloco, né, que a gente deve trabalhar e tentar, né, entender que a boa vontade, claro, a boa vontade é muito importante, ter amigos na educação, amigos em diferentes áreas, isso é muito importante, mas definitivamente a desigualdade é uma questão. Ótimo. Pessoal da organização, tem muita gente pedindo aqui o código de desconto novamente. Então, se vocês tiverem algum lugar para colocar lá o código, ou se o Nigel puder colocar aquele código novamente em algum lugar, o pessoal está pedindo, tá? A segunda pergunta aqui, Nigel, acho que está muito voltada para o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? E aí tá todo mundo querendo saber o que que você está olhando aí de fora com relação às mudanças que precisam ser feitas aqui no Brasil para que a gente saia desse lugar aí de século XX, né, e consiga chegar aí no século XXI com todas essas necessidades que a gente precisa para o que está pautado aí para o século XXI, né? O que que você tem estudado e tem visto aí com relação às nossas necessidades no Brasil e como que você acha que isso vai acontecer? Tem muitas perguntas sobre isso, tá?
Adorei, adorei. Olha, primeiro o código, né? O código de desconto aí, gente. Mas se eu fosse conselheiro do presidente, ah, eu acho que bem-estar e saúde é, é uma questão de nível nacional. Tem que ser unificado. Eu sei que o Brasil tem um sistema unificado de saúde, né? Mas eu acho que é esse o caminho, né? E a saúde e o bem-estar das pessoas são a base da prosperidade de um povo, né? Claro que tem outras áreas do povo, da comunidade, digamos, que são importantes para o bem-estar de um povo, né? De um país, mas eu acho que, assim, acho que temos muita coisa aí ainda para nós garantirmos a condição mínima que é ter saúde, né? Eu acho que tá todo mundo sempre esquecendo dessa relação entre saúde e prosperidade. Não é uma questão de economia, nem sempre é uma questão de renda, é uma questão de que boa parte da desigualdade se resolve na parte médica, na parte clínica, na parte de acesso, na parte de, não sei, você vê, por exemplo, uma questão como a Amazônia, né? Tudo isso está relacionado, se for ver a forma como você cuida o planeta, né? Então, eu acho que é isso, tentar fazer com que as pessoas se engajem nas visões e, assim, tô tentando não entrar em política, mas eu acho que essa visão, né, que nos leva à Holístico. prosperidade, uma visão de cuidado, no fim das contas, né? Eu acho que há muitas coisas super fáceis, digamos, práticas, digamos, de serem feitas. E tenho muitos amigos e amigas brasileiros e brasileiras que vou conversando e eu acho que é isso, eu acho que de repente elas até estão aqui. Mas eu acho que, por exemplo, a enfermagem é uma coisa que a gente viu a importância disso na pandemia e vamos ver como o futuro também definitivamente é moldado por isso também. Exatamente. E aí, Naide, aproveitando os nossos 3 últimos minutos, eu vou usar uma palavra que eu uso muito agora por conta do que eu estou fazendo, mas que aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, que é o olhar holístico, né? Você falou várias vezes aí no olhar holístico, e eu vou juntar aí o olhar holístico da saúde junto com o mindset que você falou, do biopsicossocial, com algumas perguntas que estão aqui, que são esses desafios aí para o olhar holístico, né? Então, para a gente ter esse olhar mais macro, a gente aqui no Brasil vai enfrentar alguns desafios, né, da fragmentação do cuidado, enfim, de como a organização de saúde está posta, mas as perguntas estão vindo aqui em termos de comunicação. Como é que a gente ajuda esses profissionais a se capacitarem e a enfrentarem um pouco dessa desorientação em termos de comunicação, né? Com fake news, enfim, com um monte de. A É, gente não está te orga... ouvindo, perdão, ficou mudo. Ficou mudo meu? Não tô Já te está me ouvindo? ouvindo Não em está me ouvindo? Ninguém português. está me ouvindo? Não? Ninguém ouve? O meu tá ligado. Vou desligar. Eu ouço. A Ana ouve, o pessoal está ouvindo Eu não aqui. consigo Ouve ouvir agora? ela. Não conseguimos ouvir. So I'll try to ask Nigel in English because the translator can't hear us. What do you think we have to do to bring this holistic way of treating health and to change the minds of the professionals in health in Brazil? Eu não ouço ele também. Eu também não. Pessoal, eu não sei quem me ouve. I do. E a gente não ouve ele também, né? Não sei o que aconteceu. Agora vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, Marta. A gente te ouve, mas a gente não Eles ouve lá a não, sala. né? Não. Nigel? Chovimos sim. Ufa, meu Deus. Vamos Oh, lá.
Oba, conseguimos resolver problemas tecnológicos. Tecnologia, sim, é maravilhosa, mas às vezes a gente precisa ajudar. Eu não sei qual foi a parte da pergunta que o Nigel ouviu, mas o resumo da pergunta, Nigel, é como é que a gente traz, então, esse olhar holístico, essa mudança de mindset, com toda essa abordagem que a gente tem aí na tecnologia hoje, né, de fake news, de desorientações de comunicação, com falta de capacitação, como é que a gente faz para fazer isso acontecer? Excelente, sim. Eu acho que a primeira coisa seria ah, ter gente fazendo isso, né? Gente pensando nisso. Ter gente que veja o sistema e fala, aqui tem uma oportunidade, aqui tem outra. A gente, né, que saia um pouquinho, dê um passo para trás e consiga ver a oportunidade. Eu acho que outra questão que pode ajudar muito na educação do profissional é justamente isso, uma educação mais holística, né? Eu falo assim, a gente deve encontrar um caminho de que as faculdades de medicina, mas as faculdades também de enfermagem, as faculdades relacionadas à saúde, adicionem camadas, né, a essa educação meramente técnica. Nós sabemos que o bem-estar das pessoas vai além das questões biomédicas. A saúde das pessoas passa pelas questões sociais, passa pelas questões de condições de vida. O profissional de saúde deve entender isso de uma maneira mais ampla, né? Então, acho que é por ali, né? Acho que tem essas duas possibilidades, que as pessoas consigam construir essas relações, entender, olha só, conversar, entender, ver o que serve numa comunidade, e que a gente consiga trabalhar com gentileza, com compaixão, né? Com entrega, com cuidado, com estabelecimento de relacionamentos, né? Eu acho que é isso que está faltando um pouquinho para a gente ter uma visão realmente holística, mesmo nas instituições grandes, né? Teve um relatório que foi feito junto com o presidente do Royal College of Pediatrics aqui no Reino Unido, né? E, enfim, trabalho muito bem feito e foi falado, olha só, eu acho que é, precisamos, gente, assim, intensivista, com muito conhecimento técnico, que consiga resolver ali, né? Mas essa família depois precisa de um intensivista também, familiar ali, que consiga, né, articular o que aconteceu com aquilo que pode acontecer daí para frente. Acho que é isso, né? Cuidado primário é sobre isso. Acho que engajamento, mobilização das comunidades, eu sei que isso funciona, porque não sei, eu venho estudando isso, venho vendo, por exemplo, como os grupos, né, de enfermagem, por exemplo, enfermeiras, enfermeiros que se organizam e começam a fazer trabalhos que são revolucionários, que eu acho que, por exemplo, o pessoal da Albert Einstein, eu sei que tem alguns grupos importantes, e uma colega, inclusive, me falou disso, me falou que no Brasil as pessoas, as enfermeiras e os enfermeiros estão trabalhando com a comunidade diretamente, tentando engajar nesse cuidado da saúde de uma forma mais holística. E quanto mais fizermos isso, mais reconheceremos, evidentemente, a importância da, da enfermagem e dos médicos, né? Acho que às vezes a gente esquece, né, dessa capacidade de ponte que a enfermagem tem, né? Essa capacidade de criar ponte com a comunidade e o mundo biomédico. Acho que a enfermagem é uma das carreiras do futuro nesse sentido. Eu acho que, né, ver quem que está ali, quem que é líder, quem que tem essa capacidade e traz para o público, traz para a visibilidade, né? Para poder fazer com que o governo tenha um apoio importante, né? E que a educação médica e a educação na enfermagem também possam ter essa mudança nos programas para isso acontecer. Gente, eu poderia ficar aqui a manhã inteira, mas os meus amigos da outra mesa já estão aqui. Tenho certeza que essa conversa que a gente está tendo vai ser continuada na próxima mesa, né? Se estou vendo aqui as carinhas que gostam muito de falar sobre isso. Então, Nigel, foi de verdade uma honra estar aqui com você. De novo, gente, quem não leu os livros, leia.
Tem muito mais aí para a gente conversar, mas eu tenho certeza que o CONAP vai estar aqui ano de que vem de novo com a gente para a gente continuar essa conversa, viu, Nigel? Muito, muito obrigada. Melhora para você, Covid, fique bom logo, viu? Tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estavam com a gente. Agora a gente vai para a próxima mesa. Very nice to see you. Ok, gente, obrigadíssimo. Tchau, tchau.